Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso primeiro vídeo de Geografia. Nessa edição, nós estaremos falando sobre Geografia Política e a Geopolítica. Espero que vocês curtem o vídeo. Ok, primeiro vamos começar com Friedrich Hatzel. Ele foi um geógrafo alemão que criou a Geografia Política e também fez várias teorias em relação a essa matéria. Geografia Política é o estudo de estratégias de defesa e dominação de outros países. Logo, dentro disso, ele colocava que a principal maneira para se conseguir poder era pela conquista de espaço, tanto marítimo quanto por terra, pois com a industrialização dessas áreas, elas reproduziriam mais capital para o Estado, assim conseguindo dar mais poder para o governo. E a partir da teoria da geografia política que foi feita por Hatzel, Rudolf Nehlen criou a geopolítica, que é a ação dos estados sobre seus territórios, para assim causar transformações em suas sociedades. Ele acreditava que, além de conseguir poder, você precisava de um meio para conseguir se manter no poder. Você poderia utilizar dois meios, um hard power ou soft power. Sendo hard power a utilização mais intensa, como, por exemplo, exércitos, enquanto o soft power seria a utilização de meios mais leves, como tendo um bom discurso, um bom argumento, para assim conseguir continuar no poder. Alfred Mahan era um filósofo naval americano. Como naquela época a mercadoria era transportada de um lado para o outro pelo mar, os países começaram a criar portos e isso fez com que existissem várias rotas marítimas. Logo, quem dominasse a maior área com rotas era o país mais poderoso. E por causa disso, ele considerava a Inglaterra uma das maiores potências econômicas da época. Porque eles dominavam uma grande porção do oceano e porque eles tinham uma frota naval forte. Ele também comparava a França com os Estados Unidos, pois os dois tinham uma grande área oceânica, mas tinham bastante dificuldade em conseguir mais portos. Ótimo! Um grande feito do Mahan para os Estados Unidos foi que antigamente eles demoravam muito para levar a mercadoria do lado leste dos Estados Unidos para o lado oeste, porque eles tinham que passar pela América do Sul inteira. Daí ele teve a ideia de fazer o Canal do Panamá, que encurtava a passagem e fazia a viagem ser mais rápida. Mas a ideia dele não era a principal. Alguns filósofos acreditavam no oposto. Dentre eles está o Mackinder. Ele acreditava que dava para dominar o mundo sem ter que dominar o mar, utilizando como meio a dominação da área que ele denominava o coração da Terra. Sendo essa área a Euroásia, que funcionaria como se fosse uma grande fortaleza com um grande território. Esse território impossibilitaria a conquista rápida do Estado, pois invadir seria fácil, porém a dominação seria muito mais difícil. E também possibilitaria para que o Estado possa atacar de todas as direções, assim tornando essa área um ponto pivô do mundo. Uma forma rápida de se conseguir dominar esta área seria com a aliança da Alemanha com a Rússia, pois desse jeito, de acordo com Mackinder, eles seriam uma grande potência que conseguiria dominar os países em volta de dentro da Euroásia. Afinal, a Rússia tinha um grande ponto pivô, que era as suas rotas ferroviárias, que conseguiam cobrir desde Vladivostok até Moscou. Logo depois da partilha da África, a Alemanha ela ficou com poucos territórios aqui. Logo ela ficava insatisfeita. E dentre os territórios que a Alemanha tinha, um deles era da França, e esse território tinha muitos recursos, que era importante para os franceses. Logo, eles também ficam insatisfeitos. Então, eles se aliam a outros países e causam a Primeira Guerra Mundial. Assim, ao final da guerra, acontece que a Alemanha perde. E logo, o território que antes era a Alemanha, ele é separado. E vira outros países, como a Polônia e a Iugoslávia, assim criando o cordão sanitário. Mas aí, por que isso aconteceu? O cordão sanitário ele foi criado como uma forma de conseguir separar a Alemanha da Rússia, para que assim não houvesse nenhum tipo de aliança territorial entre os dois países. Para que assim a teoria, a profetização de Mackinder não acontecesse. Sabe alguém que não gostou do fato da Alemanha ter perdido? O Karl Haushofer. Ele culpava o movimento pangermismo.
que a Alemanha só se aliava com os países de raça ariana. E ele achava que eles poderiam ter ganhado a guerra se eles tivessem se juntado com a Rússia. Afinal, de acordo com Mackinder, eles teriam tido mais poder. Logo, ele se encontrou com Hitler na prisão para falar sobre as ideias de Mackinder e sugeriu uma união pan-eslávica. Ou seja, uma união com a Rússia, o Japão e a Alemanha. O que fez com que Hitler, logo após sair da sua prisão, domine os países do cordão sanitário. Logo depois, ele tentou invadir a Rússia, mas ele falhou por causa do clima e da grande área da Rússia. Haushofer também tinha uma outra teoria, que era uma teoria de regionalização mundial, dividindo o mundo em 4 unidades: Panamérica, Euroáfrica, Pan-Rússia e Zona de Coprosperidade Asiática. Cada uma delas seria autossuficiente e também teria uma área industrial, uma área menos povoada para que fosse adensada e uma área onde haveria oferta de mão de obra e matéria-prima. Logo após a guerra, Haushofer foi chamado para ser julgado no tribunal Nuremberg por conta da sua relação com o nazismo. Mas antes disso, ele se suicidou. Puxando de Mackinder, um geógrafo americano chamado Nicholas Spikeman fez uma outra teoria, sendo essa a teoria do Ringland, ou da contenção. Ela consistia em dominar os países que cercavam o coração da Terra, pois quem dominasse o Ringland conseguiria dominar a Euroásia, e quem conseguisse dominar a Euroásia dominaria o mundo. Obrigada por ter assistido!